As Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 23. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 4, a partir do verso 23. Amém? Então vamos fazer a leitura, queridos. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo privilégio que nós temos de poder abrir e meditar nela, mas nós precisamos do teu Espírito, nós precisamos que o Senhor venha com a unção e a graça sobre nós, ó Deus, e nos leve ao entendimento daquilo que o Senhor deseja nos comunicar. Senhor Deus, que não fique somente as palavras na nossa mente, mas ela possa descer aos nossos corações e fazer com que nós possamos mudar as nossas atitudes. Então, Senhor, tenha liberdade nesta noite, neste lugar e em nossas vidas, para dizer aquilo que o Senhor precisa falar a nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós temos aqui então uma oração, né, no livro de Atos dos Apóstolos, mas eu queria, antes de nós entrarmos nesse texto que nós vamos meditar, eu queria falar um pouquinho a respeito da história, né, da igreja. Vamos falar um pouquinho do início da igreja. Alguns dizem que a igreja começou ali no Calvário, outros dizem que a igreja começou exatamente aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Não importa a data de nascimento, o dia da data do nascimento da igreja, mas importa alguns valores que nós encontramos aqui. Jesus, ele vem à terra, enviado por Deus, e ele vem para implantar o reino de Deus. A implantação do reino de Deus não era algo tão simples, porque o povo judeu, eles aguardavam um Messias que viesse para defendê-los, para libertá-los de um domínio romano. Eles estavam subjugados politicamente, então eles precisavam de alguém que viesse para libertá-los. E eles imaginavam um Messias que fosse como um rei Davi, que viesse com armas e lhes trouxesse vitória. E de repente vem um Messias, um homem, pregando a palavra, e ao invés de pregar contra os romanos, ele vem e diz: se o teu inimigo te falar mal de você, você tem que amar ele. Não é? E eles ficam decepcionados. Esse daí não é o Messias que nós estamos esperando.
O Messias nós estamos esperando é que venha nos libertar e não nos escravizar ainda mais. Bom, ele então fica, o ministério dele é muito curto, de Jesus, 3 anos e meio aproximadamente, e ele então chega um momento então que ele diz para os discípulos, e reúne os discípulos e diz: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos, eu vou enviar um outro Consolador que vos ensinará todas as coisas. E ele então parte, e o comecinho do livro de Atos fala sobre essa partida da assunção de Deus, de Jesus, de volta ao Pai, quando ele sobe aos céus. E nesse momento, um pouco antes desse momento, ele também diz aos discípulos: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, vocês aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então os discípulos eles vão para um lugar chamado cenáculo, e naquele cenáculo eles ficam em oração, aguardando o momento então que o Espírito Santo viesse sobre eles e eles pudessem então fazer aquilo que o Espírito Santo lhes dirigisse. Então, passado aí 10 dias, um pouquinho mais, eles estão reunidos para a festa do Pentecostes, e aqui já começa a falar sobre isso no capítulo 2 de Atos. Eles estão reunidos em oração, e vem o Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que havia sido prometido, vem então e desce sobre eles. E as pessoas acham que eles estão embriagados, porque era meio-dia, e eles estavam ali falando em outras línguas, falando, na verdade, as línguas das pessoas, das nações em volta de Jerusalém, que estavam subindo para a festa do Pentecostes. E ali, naquele momento, então, eles recebem o Espírito Santo. Pedro começa a pregar a palavra, e inicialmente 3.000 almas se convertem. Logo em seguida, o que acontece? No capítulo 3. No capítulo 3, Pedro e João estão subindo para o templo, e quando eles chegam até o templo, eles curam um paralítico. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Eles curam um paralítico e retomam a palavra novamente, e quando eles estão anunciando a palavra novamente, as autoridades chegam e os prendem. E agora, depois de soltos, eles fazem uma oração. E é sobre esta oração que nós queremos meditar. E nós acabamos de ler essa oração, e nós percebemos que não era uma oração, era uma oração de ação de graça pelo poder soberano de Deus. É como eles olhassem para trás, né, e eles pudessem enxergar o perigo que eles corriam. Eles haviam acabado de ver Jesus ser crucificado, era muito recente. Eles acabaram de ver Pedro e João serem presos, e eles sabiam que eles corriam perigo, mas eles olham para trás e, vendo toda essa realidade, eles não fazem uma oração como se dissesse: Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude. Ou eles não pensaram: vamos nos esconder um pouco, vamos nos afastar um pouco dessas questões, para que dar um tempo, depois a gente volta. Não, eles começam a falar: não, isso já estava pré-determinado. Davi já havia falado, lá nos Salmos, Davi fala sobre isso. Na verdade, não foi uma petição de livramento por causa de uma oposição futura que eles iriam receber, mas foi, na verdade, uma oração de pedindo a Deus para que lhes desse ousadia. Ousadia. Então, irmãos, falar da igreja primitiva, da primeira igreja, e muitas vezes nós achamos que nós precisávamos ser e viver como essa igreja primitiva. Quantas pessoas não têm um sonho, né, de viver a igreja precisava ser? Que igreja maravilhosa! Tinha comunhão, eles eram cheios do Espírito Santo. Então, muitas pessoas olham para o livro de Atos e desejam que a igreja seja dessa maneira. E é bom,
Mas, irmãos, passaram 2000 anos desse momento. E a igreja ainda está aqui por causa do testemunho deles. E durante esses 2000 anos, muitas coisas, o Espírito Santo ensinou a igreja, a reunião dos santos. Muitas coisas foi acrescentado. É muito pouco nós queremos pensar, desejar, sermos iguais à igreja de Atos. Nós precisamos ser a igreja de hoje. A igreja que hoje se estabelece dentro de princípios de Deus. Dentro de princípios que Deus acrescentou durante essa caminhada da igreja. Mas a verdade, irmãos, é que a palavra de Deus ela não mudou. A palavra de Deus e o propósito de Deus continuam o mesmo. Mas nós mudamos. O grande problema, irmãos, não era... se nós mudamos, a igreja também mudou. Quantos estão entendendo? A igreja não é esse prédio. A igreja não é essa placa que tem aqui fora. Isso é para localização, por causa das exigências que tem para se abrir um salão onde reúne pessoas. Mas a igreja mudou. A igreja dos dias de hoje mudou. E no que ela mudou? Quando nós olhamos para a igreja de Atos e quando nós olhamos para nós vamos ter muito claro e muito bem definido o que foi que mudou nas nossas vidas, ou seja, como que nós enxergamos determinadas coisas. Então eu quero olhar para o nascimento da igreja e comparar conosco, o nosso comportamento. O comportamento nosso comparado com o comportamento dos irmãos da primeira igreja. Então a igreja primitiva, ela tem o seu início, ela é um movimento de transformação. Jesus veio propondo uma nova aliança, Jesus vem propondo algo novo. Ou seja, para a religião judaica, de onde nasce, porque o Messias era o sonho e é até hoje esperado pelos judeus, então o cristianismo nasce no judaísmo, mas ele não nasce com a proposta do judaísmo, ele nasce com a proposta de coisas novas. Então era uma religião, vamos dizer assim, era um movimento de transformação. E essa transformação, ela se dava em duas coisas. Ela era embasada, em primeiro lugar, na obra de Cristo na cruz. Então, toda a realidade do judaísmo, ele se perdia quando, para ser salvo, para você obter salvação, não tem mais a lei. Agora é a graça, porque Cristo, Jesus, morreu na cruz e ao derramar o seu sangue, o sangue dele nos justificou. Então isso era completamente contrário ao mover. Isso causava uma certa insegurança e às vezes até ódio por parte das lideranças judaicas. E a outra coisa era o poder do Espírito Santo. Então duas coisas, era baseado na cruz de Cristo e no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, por quê? Porque Jesus havia voltado para o Pai e havia enviado o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo não habitava mais em templos feitos por mãos de homens. Agora habitaria na vida das pessoas. As pessoas agora seriam o templo onde habita Deus. Quantos estão entendendo? Então essas eram as duas coisas básicas do reino dos céus, do reino de Deus, que as pessoas que não eram cristãs, os judeus, eles olhavam para isso e eles certamente se sentiam prejudicados, porque eles não compreendiam que Jesus era o Messias. Então, acontece algo ainda mais importante, mais dificultoso, vamos dizer assim. A igreja nasce, e quando a igreja, quando ela nasce com a morte do seu líder. Você já imaginou? 3 anos e meio de ministério, Jesus prepara 12, depois 70, e agora a hora que está no auge, a hora que as coisas começaram a acontecer, ele morre crucificado. Ele morre crucificado. E agora? Para os judeus, para as autoridades religiosas, acabou o problema. Para os romanos, politicamente, acabou o problema. Mas acontece que ele havia preparado 12 apóstolos, depois 70 discípulos.
Ele havia preparado pessoas para dar continuidade à obra. E a morte do líder, então, não foi suficiente para destruir a obra. O plano não foi destruído com a morte do seu líder. E se nós olharmos para Jerusalém, se você for visitar um sepulcro onde se crê que Jesus foi sepultado lá em Jerusalém, fora dos muros da cidade, você vai ler aquilo que os anjos falaram quando as discípulas chegaram até o túmulo de Jesus e o túmulo estava vazio. Um anjo disse para elas assim: por que buscam entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Então o grande segredo de tudo isso é que o líder, ele não morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E hoje então nós temos um homem nos céus, Jesus, homem, e nós temos um Deus na terra, Espírito Santo. E esse Espírito Santo, a função dele é nos ensinar como ele ensinou também a Jesus. E agora Jesus não está presente, mas o Espírito está presente. Quantos estão entendendo? E é interessante que foi exatamente neste local onde começou esse movimento chamado igreja, não é? Foi o mesmo lugar onde as autoridades judaicas se mobilizaram o povo para pedir que os romanos crucificassem a Jesus. Então, essas mesmas pessoas que levaram Jesus à cruz, que viram Jesus ser morto, agora eles olham e falam: bom, agora também já acabou o problema, ele já morreu, já está resolvido o problema, mas agora 2 deles sobem e curam um aleijado. E eles falam: pronto, começou tudo de novo. Nós vamos ter que tomar a mesma atitude que nós tomamos com o líder, nós vamos ter que tomar contra eles também. Eles agora pensam que esses seguidores iriam destruir a fé judaica. Porque no entender deles, eles estavam distorcendo os fundamentos da religião deles. Esse era o contexto, esse era o histórico. Agora veja bem o que aconteceu. No capítulo 2, no capítulo 3, então acontece. Pedro e João estão indo para a oração da tarde no templo, e quando eles estão caminhando, eles chegam à porta do templo, e ali tem um aleijado. E todos sabiam daquele aleijado, todos conheciam aquele aleijado, porque a Bíblia diz que ele estava desde moço, desde quase praticamente criança, jovem, ele estava ali à porta do templo. Provavelmente todas as pessoas que frequentavam o templo, que passavam por ali, já tinham dado uma esmola para ele, uma moeda. E quando esse aleijado vê Pedro e João, ele pede alguma ajuda. Então Pedro se aproxima dele e diz assim: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te. E pegou nas mãos dele e o levantou, e ele foi curado. Ele começou a pular, ele começou a saltar de alegria e glorificar a Deus. E as pessoas que estavam ali em volta, elas viram, elas ficaram assombradas com aquilo que tinha acontecido. E é muito interessante, irmãos, nós entendermos e vermos, quando nós olhamos esse panorama todo, que Jesus, o ministério dele foi um ministério de milagres. Não é? E agora começa um ministério também de milagres. E ficou muito fácil então para pregar a palavra de Deus. E os apóstolos pregavam algo muito simples. A mensagem dos apóstolos era muito, muito simples. Eles pregavam assim: Deus enviou a Jesus, um homem de palavra, um homem de autoridade, um homem de milagres e maravilhas, mas vocês não o receberam. Junto com as autoridades judaicas, vocês o crucificaram. Mas Deus o levantou da morte, demonstrando dessa maneira que ele é o Filho de Deus. Então, arrependam-se. Essa era a pregação. Pega o sermão de Pedro aqui no capítulo 3, 2 e 3, e você vai ver exatamente ele falando sobre isto. Verdadeiramente uma mensagem muito simples. E nessa ocasião, 5.000 pessoas se achegaram à fé em Jesus Cristo.
E lá estão as autoridades judaicas novamente, e elas se sentiram ameaçadas. Então elas chegaram, interromperam a mensagem e prendem a Pedro e a João e levam eles para um tribunal religioso. E no interrogatório, eles querem saber como que aquele aleijado foi curado. Então elas perguntam a ele, como que esse homem foi curado? Ele diz, ele foi curado em nome do Senhor Jesus. Ele foi curado em nome daquele que vocês crucificaram e Deus o ressuscitou dos mortos. Ou seja, ele continua vivo, ele continua agindo. Então, eles falam assim, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram e ele se tornou pedra angular, pois Deus o colocou como cabeça principal. Às vezes nós não entendemos esse negócio de pedra angular, mas na verdade naquela época não existiam colunas de cimento como nós temos hoje. Naquela época eles cortavam uma pedra em L para fazer as pedras de esquina, que seriam as pedras que dariam sustentação a todas as paredes. Eram as colunas. Então eles estão dizendo, olha, vocês mataram, vocês quebraram uma coluna. Vocês destruíram a pedra angular. Vocês destruíram a pedra angular porque ela foi colocada como cabeça. Então eles se reúnem, né? E Pedro e João, mesmo ameaçado, eles sabiam que eles poderiam morrer. Eles sabiam que eles poderiam ter a mesma morte que Jesus teve. A mesma morte que Jesus teve, eles poderiam ter, mas eles não se acovardaram. Então eles se reúnem com os outros apóstolos e os demais seguidores, e eu quero que você então preste atenção agora somente em 2 versículos que foi a oração que eles estavam fazendo por causa daquela perseguição a Jesus. O verso 29 e o verso 30. Então, quando eles apresentam a questão, olha, o rei Davi falou sobre isso, é contra Deus que eles estão lutando. Vocês se lembram, antes de nós lermos, vocês se lembram de Paulo? Paulo, um perseguidor da igreja. E um dia ele está indo a caminho de Damasco, e ele tem um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já havia voltado para o Pai, mas ele tem uma revelação, uma luz, e ele olha e vê Jesus, e Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Na verdade, ele estava dizendo, Saulo, Saulo, por que você fica dando murro em pontas de faca? Você está me perseguindo. Ora, como que ele estava perseguindo Jesus se quem ele perseguia eram os crentes? Porque, irmãos, o Espírito Santo habita em nós. Jesus está em nós. Então, Paulo fica cego, aí você conhece todo o resto da história. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, era a mesma situação. Agora eles estão dizendo aqui no texto, agora pois ao Senhor, olha para as suas ameaças. Olha a oração que eles estão fazendo. Deus, olha para a ameaça deles. E concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra. Irmãos, a tradução literal aqui seria, com toda a intrepidez que continue anunciando a palavra. Agora, Pedro e João haviam desafiado o Sinédrio. Eles já tinham saído do Sinédrio. Porém, oraram mais ainda mais, para que eles tivessem o quê? Coragem. Coragem de viver à altura daquilo que eles estavam pregando. Coragem para viver à altura daquilo que eles pregavam. Não é? Porque eles haviam já sido advertidos pelos religiosos, não fale mais nesse nome. Não pronuncie mais esse nome. Mas eles então, olha, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a nós que tenhamos mais intrepidez, não é? Para falar dele. Então, amados, os apóstolos haviam demonstrado ousadia no falar, e aqui eles aparecem orando, não é? Consciente de suas fraquezas naturais. Nesse ponto, irmãos, nós começamos a ver a diferença entre eles e nós.
Quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a igreja do primeiro século e olhamos para nós hoje, nós começamos a ver as diferenças, não é? Agora, vamos caminhar um pouquinho mais, antes de falar sobre isso. Eles oram a fim de que fossem dado a eles uma maior porção daquele dom, porque era o momento que eles mais necessitavam. Era o que eles mais precisavam. Então, eles oraram tanto por eles mesmos, quanto por toda a cristandade. Então, eles tinham o entendimento de que não era contra eles que eles conspiravam, não é? Visando impedir que a palavra fosse pregada. Eu fico maravilhado com isso, porque é como se eles orassem dizendo: Senhor, eles não estão contra nós, eles estão contra o Senhor. É como se eles estivessem dizendo: Senhor, a luta não é nossa, a luta é do Senhor. Compreende? É como se eles estivessem dizendo: Senhor, toda a inimizade deles é contra ti, considera isso, Senhor, eles são contra o crescimento do seu reino. O trabalho deles é impedir que o teu reino se propague. Senhor, nós precisamos de mais ousadia. Senhor, nós precisamos de mais coragem. Senhor, nós precisamos de mais valentia. Nós queremos mais intrepidez. Nós queremos que o teu reino prevaleça. Percebe esse sentimento no coração, irmãos? Quantos de nós aqui, irmãos, 2000 anos depois, com todo o conhecimento que nos foi dado, quantos de nós têm um sentimento como esse? E no verso 30, o que ele diz? É como se ele estivesse dizendo: Senhor, olha para as ameaças deles, e nos conceda, Senhor, nos ajude a ter maior coragem, intrepidez para pregar a palavra. E enquanto isso acontece, se estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Eles estavam dizendo: Senhor, essa história, Senhor, já estava predita por Davi. Isso aconteceria. Eles podem nos prender, eles podem nos fazer o que eles quiserem, Senhor, mas nós não vamos parar de falar, nós vamos entrar no teu reino, nós vamos fazer o teu reino acontecer, Senhor. Por quê, Senhor? É contra ti essa luta, não é contra nós. Então eles tinham uma visão diferente. E enquanto o Senhor faz isso, Senhor, tua mão vá à frente. Vai com a tua mão para curar, para fazer sinais, prodígios, milagres, através do nome do teu Filho Jesus. Então eles continuam a oração dizendo: nos dê mais ousadia. Nos dê mais ousadia, enquanto isso estende a tua mão para curar, para fazer prodígios. Amados, o inimigo não quer que você seja corajoso. Alô? Está ouvindo? O inimigo não quer que você seja corajoso. Ele não quer que você seja valente, não quer que você seja ativo no reino de Deus. Ele quer nos ver inativos, sem brilho, sem atitude. Ele quer nos entreter com coisas menores para que a obra de Deus não seja feita. Você já começa a ver diferença entre nós e aqueles homens? Irmãos, nós estamos sendo envolvidos por coisas menores e deixando de viver aquilo que Deus tem para nós. Então eles estavam orando para que Deus lhe desse muito valentia e muita coragem. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quanto tempo faz que você não ora por valentia e coragem? Nós oramos muito, irmãos, para que Deus nos proteja, sim ou não? As pessoas leem o Salmo 91 na primeira pessoa. Alguns deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger a casa, né, com um amuleto, como se funcionasse. Outros leem Efésios 6 e vestem uma armadura para sair antes de trabalhar. Eu não estou falando que você está fazendo errado, mas eu estou querendo dizer que as nossas orações, via de regra: Senhor, me guarde, Senhor, me proteja, Senhor, não deixe que nenhum mal me alcance, Senhor, não deixa isso, Senhor, não deixa aquilo, Senhor, não deixa aquilo. Nós queremos estar dentro de uma redoma,
Não era uma coisa que eles queriam, ficar dentro de uma redoma. Mas nós queremos. Nós queremos, na verdade, a maioria das nossas orações é para que possamos permanecer numa posição de comodidade. Alô, tem alguém aí? Uma posição de comodidade, amados. Preste atenção. Aqueles irmãos não estão orando para que Deus afastasse o perigo deles. Eles não estão orando por isso. Eles não estavam orando para que as ameaças que eles estavam sofrendo fossem embora. Eles se deram conta de que agora era o momento de enfrentar aquela situação. Eles tinham uma missão, eles tinham algo a fazer. Então eles oram por mais valentia. Eles oram por coragem, eles oram por intrepidez para continuarem a levar a mensagem de Cristo e pedem a Deus que vá à frente e estenda a sua mão de poder. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você orou para ter intrepidez, coragem, valentia para fazer a obra de Deus? Alguma vez você já acordou de manhã e você, ao invés de falar, Senhor, me guarda hoje, me protege, você fala assim, Senhor, eu preciso hoje de coragem, de valentia, eu preciso de intrepidez para pregar o teu nome, para falar as coisas do teu reino às pessoas. Quantas vezes você fez isso? Quanto tempo faz que você faz isso? Porque nunca oramos, amados, por coragem para enfrentar o inimigo. Será que nós não estamos numa posição muito cômoda? Será que Deus não precisa nos dar um chacoalhão? Será que nós não estamos acostumados a buscar somente por segurança? Somente por segurança? Então, se não oramos por valentia, tampouco vamos ver a mão de Deus fazendo sinais e maravilhas. O ambiente propício para sinais e maravilhas é os momentos onde nós temos que lutar. Glória a Deus, um milagre na vida do nosso irmão aqui hoje. Mas foi em meio a sofrimento, foi em meio à luta. Nós não queremos ter lutas. Nós achamos que as lutas só vão acontecer com o nosso vizinho. E nós queremos conforto. Nós queremos proteção. Nada pode me atingir. Eu sou filho do rei. Faz quanto tempo que você não ora para que Deus te use com coragem e valentia? Nós precisamos de valentia, irmãos, para enfrentar a injustiça. Você tem sido justo? Quando você tem visto injustiça, você tem tomado ciência e partido? Precisa de valentia para dizer não à corrupção. Nós estamos olhando hoje para a televisão, para os jornais, para a mídia, estamos falando dos nossos políticos que são corruptos, mas a população também é corrupta, quer levar vantagem em tudo. Precisa coragem para enfrentar a corrupção. Precisa de valentia para socorrer as crianças que estão abusadas sexualmente e precisa de ajuda. Precisa de coragem, precisa de intrepidez. Se requer valentia para levar o evangelho aos drogados e viciados. Se requer valentia para enfrentar a bruxaria, o ocultismo. Amado, tem crente aqui dentro, tem certeza que se falar, tem um endemoniado ali, vai lá e fala, chama o pastor. Se requer valentia para orar pelos enfermos com fé, para libertar os oprimidos do diabo. Falta ousadia. Falta envolvimento. Mas provavelmente nós não estejamos orando por coragem, por valentia, por intrepidez. Amados, valentia é fazer a vontade de Deus, mesmo que você tenha medo de fazer. Mesmo que isso lhe prejudique, faça e pratique a verdade. Dizer o que você tem que dizer só porque você sabe que é a verdade. Pegaram a verdade,
crucificaram a verdade, sepultaram a verdade, mas a verdade ressuscitou. A verdade sempre vai prevalecer. Quando foi a última vez que você orou para que Deus te desse coragem para ser usado por Ele? Se nós não orarmos por coragem, nós não vamos ver os milagres de Deus no nosso meio e nas nossas vidas. Nós amamos tanto a segurança, nós amamos tanto a comodidade, e por isso nós nunca oramos por coragem e intrepidez. E às vezes nós falamos, por que Deus nós não vemos mais milagre hoje em dia? Por que não vemos a intervenção de Deus? Sabe por quê? Porque para ver a intervenção de Deus, temos que entrar em lugares difíceis e perigosos. Lugares que precisamos mais do que as nossas forças. Porque são lugares que todos os nossos recursos não são suficientes. Aí o sobrenatural de Deus entra. Queremos resolver as nossas coisas na força do nosso braço. Perdemos o sentido do sobrenatural. Perdemos o sentido dos milagres, dos prodígios. E muitas vezes queremos pular os lugares difíceis para ir direto nos milagres. Não tem atalhos. Não tem atalhos. Igreja do Senhor, somente assim haverá o operar de Deus nas nossas vidas. Então eu quero encerrar passando uma tarefa para vocês. Quando você estava na escola, como que era? A professora dava uma tarefa, aí você levava para casa, fazia a lição de casa, e depois a professora cobrava, não é isso? Fez a lição? Se fez, ganha ponto. Se não fez, perde ponto. É isso? Pois bem, eu vou dar 3 tarefas para vocês, mas eu não vou ter como cobrar. Então eu vou passar para uma pessoa que vai te cobrar, o Espírito Santo de Deus. Amém? Você está assustado por causa disso? Ora, não assuste não, porque ele mora dentro de você, ele está incomodado com isso. Então lá vai. Faça uma lista, agora, nesse momento, de 3 situações que têm sido motivo de oração em sua vida. Pelo menos 3. Ou, se for só uma, mas 3 coisas que têm sido motivo de oração em sua vida. Se não tiver nenhuma, então é mais preocupante o seu caso, né? Nós precisamos de uma ajuda maior. Mas 3 coisas que têm sido motivo de oração em sua vida. Aí você vai pegar e olhar para essas 3 coisas e ver o que nela faz doer o coração de Deus. É aquilo que você olha e fala assim, olha, isso está perfeitamente dentro daquilo que Deus quer fazer. Ele pode fazer. Isso aí dói no coração de Deus e dói também no meu coração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não importa se são pessoas, se são familiares, se são amigos, se são jovens, se são adolescentes, cidade, o bairro, o país, não importa. Se é enfermidade, não importa. O importa é que Deus coloca um peso no teu coração para você orar, certo? Você olha para aquilo, mas às vezes você se sente impotentes em enfrentar aquilo. Então eu quero que você olhe e fale, isso dói no meu coração. Isso é uma coisa que eu gostaria que Deus colocasse a mão, e eu tenho certeza que Ele quer colocar a mão. Então, você vai olhar para esses pedidos e vai orar isso. Mas a tua oração tem que terminar assim. Você pode fazer a oração do jeito que você quiser, mas ela tem que terminar assim: Senhor, dá-me intrepidez, coragem, valentia para eu fazer o que eu preciso fazer. Como vocês não falaram amém, porque só aos 18, então eu vou falar de novo. Não é? Senhor, dá-me intrepidez, coragem, valentia para eu fazer o que eu preciso fazer. Amém?
Agora, irmãos, aqueles irmãos, eles estavam lá, Jesus morreu, mataram Jesus, agora eles fazem um milagre, eles prendem eles, e eles estão acuados, mas ao invés deles se eles se afastarem daquilo, não, eles vão e falam: Senhor, nós já sabíamos que isso ia acontecer, não é contra nós, é contra a tua obra. Então, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez, para que nós possamos anunciar mais a tua palavra. Então eles tiveram uma coisa chamada atitude. Enquanto isso, a tua mão vai à frente. Enquanto isso, a tua mão vai à frente, para fazer sinais, milagres e prodígios. Então, dentro dessa oração tua que termina assim: Senhor, me dá intrepidez, coragem, você precisa também tomar a atitude de enfrentar essa situação, de alguma maneira que o Espírito Santo vai te indicar, e você vai pedir para que a mão do Senhor vá à frente. Irmãos, nós não podemos deixar o reino de Deus parar, por causa da nossa comodidade. É uma irresponsabilidade. Então nós precisamos olhar e dizer: Senhor, dá-me valentia, para que eu não me cale. Para que eu não me cale. Senhor, vá à minha frente, com a tua mão de poder, traz cura, traz milagres, faz maravilhas. Quantos estão entendendo? Talvez você fale assim: ah, pastor, mas já estou no caminho já há tantos anos, essa fase minha já passou. Então você desconverteu? Talvez você tenha esfriado, mas você não desconverteu. O Espírito Santo continua ainda aí. Ele continua vivo e operando dentro de você. Então, o que nós falamos domingo passado: ativa o Espírito Santo que está dentro de você. Louvor, oração, palavra, meditação na palavra de Deus, santidade, busca de Deus, ativa, vai assoprando, 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 até que o fogo volte. Mas saia da comodidade, saia do marasmo, abra a boca, proclame, cante, louve, determine no mundo espiritual mostrando a tua fraqueza. Quando eu falo determino, eu estou dizendo: Senhor, eu sei que eu estou fraco, eu sei que eu estou debilitado espiritualmente, mas eu estou aqui, o teu Espírito habita em mim, dá-me ousadia, dá-me intrepidez. O que nós não podemos é ficar: ah, tá bom, se acontecer, tá bom, se não acontecer também, tá bom. Estou indo na igreja, na célula, está tudo bom. Onde você vai parar? Que Deus possa te ajudar. Eu gostaria que você ficasse em pé. Feche seus olhos um pouquinho, queridos. Senhor Deus, nós olhamos para o início da tua igreja, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor enviou o teu Espírito Santo, encheu aquelas vidas e começou um mover desse movimento chamado igreja. Ó Deus, e nós olhamos para aquelas pessoas e vemos pessoas cheias de ousadia, e mesmo cheios de ousadia, eles pediram mais, eles precisavam de mais, porque eles criam no mover sobrenatural teu. E hoje nós estamos aqui, Senhor, 2000 anos se passaram, mas nós estamos aqui, Senhor, da mesma forma. O diabo ainda continua tentando destruir o teu reino. O inimigo ainda continua tentando, Senhor Deus, fazer com que a tua obra não prevaleça, o teu reino não prevaleça, não se desenvolva, não vá em frente, Senhor. Mas da mesma maneira como aqueles homens, aqueles apóstolos, Senhor, clamaram e pediram: Senhor, dá-nos intrepidez, porque a luta não é contra nós, é contra ti, é contra o teu reino. Dessa mesma maneira nós estamos aqui nesta noite para dizer: Senhor, dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, Senhor Deus, para crer nesse mover sobrenatural do teu Espírito, Senhor Deus, e nós vamos fazer o que nós temos que fazer em função do teu reino. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade
de acordar essas pessoas pela madrugada, a partir da minha vida mesmo, Senhor. De madrugada, Senhor Deus, quando estiver no banho, quando estiver comendo, quando estiver andando, dirigindo, quando estiver arrumando a cozinha na casa, limpando a casa, faz o Teu Espírito Santo nos lembrar como aquele que reaviva a Tua obra, Senhor. Acende o fogo nos corações novamente, Pai. Queremos ver um mover do Teu Espírito, não, Senhor Deus, por causa de uma denominação, mas por causa, Senhor, do Teu reino, Senhor. Então visita a Tua igreja, visita as nossas casas, visita as nossas reuniões de célula, as nossas reuniões de oração, Senhor Deus, as nossas reuniões, Senhor, que acontecem, Senhor Deus, quando não programamos, ó Deus, mas que em todas elas, Senhor, venha um fogo do Teu Espírito, venha a Tua ação, venha, Senhor Deus, uma alegria no Espírito, venha a fé, venha, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor está no comando, que o Senhor nos dirige, que o Senhor está conosco, que a Sua mão vai à frente para fazer sinais, maravilhas, prodígios, e assim, Pai, nós veremos, Senhor Deus, a Tua obra se completar, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Capacita cada um de nós, capacita a Sua igreja, capacita o Teu reino, Senhor, através das nossas vidas, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém.